aula do curso básico de Teologia Bíblica. Semana passada nós fizemos uma aula introdutória. Então, para você que está vindo hoje aqui pela primeira vez, semana passada tivemos uma aula introdutória falando um pouco sobre o que é a teologia. E é importante você pegar esse ponto, se você não veio semana passada, que eu vou falar algumas coisas hoje com relação à semana passada. Então, teologia. Quem pode ajudar aí os colegas que não vieram semana passada? O que significa teologia? Pode falar bem alto. O estudo de Deus. Exatamente. A palavra teologia, né, são duas palavrinhas gregas, theos e logia, que significa o estudo de Deus. Então nós vamos estudar teologia. Nós vamos fazer um estudo da teologia bíblica, porque semana passada nós vimos que existem vários tipos de teologias, incluindo teologias falsas, né? Nós vimos que materialismo, humanismo, até mesmo cristianismo pervertido é uma falsa teologia. Quer ensinar Deus através de métodos, muitas vezes usando o cristianismo, até mesmo a Bíblia, mas distorcendo os ensinos. Enfim, então a teologia é o estudo de Deus, é estudar sobre a vontade de Deus, estudar sobre quem é Deus e como nós estamos aqui neste mundo, através da vontade dele, o que precisamos fazer. E existe então, nós vimos semana passada, vários tipos de teologia. Tem pessoas que querem fazer o estudo de Deus através da ciência. Qual que é essa teologia? Estudar a Deus através da ciência, da sociologia. Através da ciência, né? É o que chamamos de teologia filosófica, né? Então, não é essa teologia que nós vamos estudar, né? Existe a teologia religiosa, que é as pessoas quererem ensinar sobre Deus através de uma religião, né, de um líder religioso que quer passar as suas ideias sobre Deus. Enfim, nós vimos que nós vamos estudar aqui a teologia bíblica, ou seja, nós vamos usar o livro inspirado por Deus para deixar que o próprio Deus nos diga quem Ele é, o que Ele faz e como Ele quer que nós o sirvamos, como Ele quer que nós façamos a vontade dEle. Então, a nossa teologia é teologia bíblica. E hoje, então, nós vamos para a segunda aula, falar, então, sobre a criação, um pouco ali sobre a vida de Noé e de Abraão. Então, sobre esses três aspectos aqui, nós vamos estudar Deus. Tá? Então, é importante, quando nós queremos conhecer uma pessoa, quando nós queremos ter contato com uma pessoa, saber do que ela gosta, do que ela faz, muitas vezes a gente vai começar a ver como essa pessoa age, né? A gente vai estudando essas pessoas, como ela fala, que tipo de local que ela frequenta, quais os tipos de pessoas que ela anda. Com isso a gente começa a entender como é a pessoa. Então Deus, ele vai se revelando na Bíblia através da sua vontade nas pessoas. Então nós vamos estudar Deus através da criação, né? Vamos entender um pouco mais sobre quem é Deus, através da criação. Quem é Deus, olhando para a vida de Noé? Vamos entender alguns aspectos de Deus. E olhando para a vida de Abraão, também nós vamos aprender muito hoje sobre Deus. Bem, Deus se revela através da criação, né? Então, através da criação, nós podemos começar a estudar Deus. Vamos para Gênesis, capítulo 1 e o versículo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Bem, eu creio que a maioria daqui sabe, mas a palavra que dá o nome a este livro, né, Gênesis, alguém sabe o porquê que existe, porquê que tem esse nome, esse livro? Gênesis. Envolve também um pouco isso, né? Vem do gen, né? Do início, né? A genética estuda o quê? O início. Então, Gênesis significa o início, tá? O começo.
Então, Gênesis, o começo. Quem gostaria de ler versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis? Quem gostaria de ler aí? Bem, então nós temos aí, capítulo 1, versículo 1, uma parte bem resumida mesmo, da criação. Então, olha só, num pequeno versículo, a gente tem um testemunho, né? Este versículo, então, ele não é uma teoria, é somente um testemunho. Agora, qual é a diferença de uma teoria para um testemunho? Qual é a diferença de uma teoria para um testemunho? O que você acha? Uma suposição, a teoria, né? Uma suposição. Como é que é? Pode, né? Ter a sua ideia. Boa. Aham. Sim. Teoria, a interpretação de hipóteses não comprovadas. Coisas, né? São ideias, são pensamentos que não se consegue comprovar, não se consegue ter uma comprovação. É uma teoria, tá? Agora, o testemunho liga os fatos. Então Deus, ele vai agora começar a dar o seu testemunho de como ele criou o céu e a terra. Alguém se lembra quem é que escreveu o livro de Gênesis? Moisés. Moisés escreveu o livro de Gênesis. Agora, quanto tempo aproximadamente depois da criação Moisés escreveu o livro de Gênesis? Porque Moisés não está aqui no começo do livro de Gênesis. Moisés vai começar a ser introduzido no livro de Êxodo, no segundo livro da Bíblia. Tá? Vocês todos pegaram uma folhinha do tempo? Significa uma linha do tempo, na hora que vocês entraram. Se você ver aí, nessa linha do tempo, no lado esquerdo, está escrito a criação e era patriarcal. Ok? Então, aí da criação à era patriarcal, você vai ter um segmento, terminando a era patriarcal, vai começar a era judaica e você vai ter ali Moisés, no ano 1500 a.C., ok? Então, da criação até Moisés, olha, só pegar Abraão, por exemplo. Abraão é 2016 anos aproximadamente antes de Cristo. Então, de Abraão a Moisés, 500 anos. E da criação a Abraão? Não sabemos, não existe uma ideia certa, né? Mas passaram alguns 1000 anos, não é? Nesse período aí. Então, Moisés, quando escreveu o livro de Gênesis, a terra, o que nós vamos ler aqui agora, já tinha sido criado há milhares de anos. E agora nós vamos ver Moisés registrando tudo que aconteceu na criação. Agora, como é que Moisés, da onde Moisés iria tirar essas ideias? Será que ele estava lendo muita revista Planeta, revista Veja, né? Será que das revistas científicas, para colocar isso tudo aí? Quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, ele estava naquele percurso lá no deserto, né, nós vamos estudar semana que vem. Então, Moisés, ele não tinha nenhuma fonte de informação do que ele vai escrever aqui agora, a não ser aquele que estava dando o testemunho sobre tudo como aconteceu. Então, o primeiro dia descrito aí,
em Gênesis, né, capítulo 1, versículos de 3 a 5. Então eu vou passar aqui hoje um pouco mais, como eu disse, né, você tem o texto aí, tá? E eu vou passar um pouco mais rápido, que nós vamos um pouco mais na aplicação hoje. Tá? Então no primeiro dia, Deus criou o dia e a noite. Segundo dia, versículos 6 a 8, criou o céu, o firmamento, né? No dia terceiro, o mar, a terra e as plantas. No quarto dia, sol, lua e as estrelas. No quinto dia, peixes, aves e seres vivos. Agora, deixa eu pegar uma parte aqui interessante, que eu gostaria de frisar aqui. Eu vou ler o versículo 20 do capítulo 1 de Gênesis, ok? Todos comigo aí? Gênesis 1, versículo 20. E eu gostaria que vocês prestassem atenção numa frase que vai surgir aqui, que na verdade já surgiu no versículo 11 em diante, mas eu vou ler a partir do versículo 20. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies. Presta atenção nessa frase. E essa frase já foi dita também. Essa frase... É o Espírito Santo de Deus. É exatamente. A primeira descrição dele ali na Bíblia. É isso mesmo. Obrigado, Euclides. Versículo 12 do capítulo 1 vai aparecer também essa frase. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies. Árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. Volta lá agora para o versículo 22. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, enchem as águas do mar, e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se então tarde e manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanho doméstico, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies. Então veja, vai aparecer mais vezes ainda no texto, de acordo com as suas espécies. Por que será que Deus frisou tanto isso quando Ele foi criar os seres vivos, incluindo as plantas, né, que são seres vivos? Por que Deus, será que fez questão de frisar tanto de acordo com as suas espécies? É interessante, quantas vezes passa isso ali escrito, Luiz? É. Uhum. 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 Sim, sim, ótimo, obrigado. Alguém tem alguma outra ideia? Por que será Deus frisou tanto esta frase? De acordo com as suas espécies. Alguém tem mais alguma ideia? Hein? Também, né? Olha, gente, é muito comum, né, a gente escutar isso, né, através da ciência, né, o Luiz colocou ali, interessante. Então, é muito comum a gente escutar isso, né, que uma espécie evoluiu e foi criada uma outra espécie, através daquela evolução. Inclusive, até hoje, nos livros de ciência das crianças na escola, tem a evolução do macaco para o ser humano. Né? Isso foi uma teoria que a própria ciência, que é respeitada já
descartou há muito tempo. Né? Então, Deus já quis mostrar desde o início que o que Ele fez, nada vai mudar. Cada ser vivo tem a sua espécie. Ela pode evoluir dentro da sua espécie. Mas uma espécie, se evoluir a outra, jamais. E Deus frisou isso muito bem. Porque Deus, uma das coisas que nós estamos vendo aqui, Ele se preocupa conosco. Não é? E assim então, o sexto dia, Deus então vai criar os animais, como vimos aqui agora, né, no versículo 24 em diante, e o homem. Então, Deus criou o homem à sua imagem e à semelhança. Diferente da forma como Ele criou os animais. Infelizmente, eu já escutei algumas frases, mais ou menos assim, que nós somos animais, racionais. Mentira, nós não somos animais. Nós somos seres humanos, criados à imagem e à semelhança de Deus. Os animais são uma espécie. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Podemos ter geneticamente muita coisa parecida? Sim, né? Nós estamos no planeta Terra, somos feitos de matéria, né? Ok, mas nós fomos feitos de modo especial. Nós tivemos um padrão, né, para ser feitos, que foi a imagem e a semelhança de Deus. Vamos ler o versículo 26, então, do capítulo 1. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais que de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus, Ele sabe o que está fazendo. Uma das coisas que nós vamos, se quiser registrar esse ponto aí importante, né, que nós vamos falar muito durante todo o nosso estudo de teologia aqui, e eu tenho certeza que isso vai seguir com você nos seus estudos da palavra de Deus. Antes de nós entrarmos nesse ponto sobre os propósitos de Deus, vocês perceberam aqui no versículo 26, que foi relatado aqui, então disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem. Isso significa o quê? Quando ele fala façamos a nossa imagem. O que significa isso, hein? Hein? Ele não estava sozinho. Trindade reunida. Então, isso aí nós estamos percebendo que Deus não estava sozinho ali não. Façamos. Opa, então tem mais alguém com ele. Quem será que estava com Deus neste momento? Já foi dada uma dica aí, ó. Capítulo 1, versículo 2. Quem estava lá? No versículo 2. Hein? O Espírito Santo. Nós vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo na nossa 8ª aula aqui. Nós vamos falar sobre os atributos do Espírito Santo. Tá? Então, o Espírito Santo, ok. Então já preencheu o façamos, né? Deus, Pai, o Espírito de Deus, já preenche ali o façamos. Mas será que é só esses que estavam ali? Abra sua Bíblia lá no Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 1. Olha lá que interessante. Evangelho de João. Então, você tem lá o Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Olha lá então comigo, quem pode ler o capítulo 1 e versículo 1. Ok. No princípio, que princípio é esse que ele está querendo dizer, João?
E o versículo 2 agora, o que está escrito? Pode ler o 3 também. Esse ele está se referindo a quem? A Jesus. É o que está escrito no versículo 14, que o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre os homens, que é o próprio Jesus. Agora, o versículo 1 fala então que esse que se fez carne, que nós sabemos que é Jesus, no versículo 1 fala que ele estava onde no princípio? E ele era quem? Deus. Então nós temos lá no princípio, Deus Pai, Filho e o Espírito Santo, unidos na criação. É o que muitas vezes damos o nome, não existe essa palavra na Bíblia, mas como referência do que estamos querendo dizer, é igual a palavra Bíblia, Você não encontra a palavra Bíblia na Bíblia, não existe a palavra Bíblia na Bíblia. A gente chama ela de Bíblia para se referir ao livro. Então, às vezes usamos então o termo Trindade para falar desse Deus triuno, tá? Pai, Filho e Espírito Santo presentes na criação. Propósito da criação. Uma das coisas que nós vamos aprender muito sobre Deus em toda a nossa vida é que Deus não faz nada sem propósito. Nós precisamos entender que tudo o que Deus está fazendo tem um propósito. Talvez não vamos conseguir enxergar os propósitos de Deus, porque nós mesmos às vezes bloqueamos. Mas para tudo Deus tem um propósito, tá? E vamos ver alguns desses propósitos de Deus na criação. Por exemplo, os céus. Qual foi o motivo? Qual foi o propósito de Deus ter criado o céu? O Salmo 19:1 fala: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, Deus criou o céu com um propósito, a Bíblia diz, para declarar a glória de Deus. O que significa isso? Esse termo, declarar. Declarar é o quê? O prefeito fez uma declaração. O que é uma declaração? Declarar é o quê? Anunciar. Ele usa termo também, o salmista usa o termo, declara, proclama. Proclamar. O que significa isso? Afirmar, falar, anunciar, mostrar de uma maneira grandiosa alguma coisa. O céu está fazendo isso. Deus criou o céu, não é só para que a gente fique olhando, olha que bonito. O céu está dizendo alguma coisa para o homem. O firmamento está dizendo para o homem alguma coisa. O firmamento está dizendo: olha como eu sou lindo. Quem que vocês imaginam que me criou? O céu está falando isso. E por causa disso, a palavra de Deus diz que os homens serão indesculpáveis de não conhecer a Deus, porque o próprio céu, a própria natureza está declarando a existência de um ser poderoso para que este céu pudesse existir. Então Deus não fez o céu por fazer, para mostrar para qualquer ser humano, mesmo que o ser humano, eu não acredito em Deus, como o profeta Isaías falou para a nação de Israel, então olhe para o céu, quem que você acha que criou tudo isso? A nação de Israel tinha esquecido de Deus, e da palavra dele ainda mais. Mas Isaías quis trazer eles à escola bíblica dominical infantil, a nação de Israel, e falou: olhe para tudo isso, quem que vocês acham que criou isso?
Então, os céus foram criados. Então, tudo que Deus faz tem um propósito. Os astros, como nós lemos agora, nós vimos, né, nós não chegamos a fazer toda a leitura, os astros, lá em Salmo 136, versículo de 7 a 9, há aquele que fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre. O sol, para governar o dia, o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Olha só, gente. Então Deus não criou o sol, a lua, as estrelas, somente por criar. Não é? Primeiro, para mostrar para nós o quanto Ele nos ama. Você já imaginou viver sem o sol? Você já imaginou viver sem as estrelas, a lua fazendo todo o seu papel para que a terra possa estar em perfeita sintonia com o que Deus preparou para nós habitarmos aqui? Então, tudo isso que Deus está fazendo tem propósito. Então, quando nós vamos começando a aprender e entender os propósitos de Deus, aí nós começamos a nos perguntar: o que eu faço para Deus hoje? E Deus está me pedindo, para que propósito é? Quando eu vou pensar sobre descer numa água, para ser imerso numa água, que algumas pessoas falam que precisa, outras falam que não precisa, ok. Mas por que a gente não deixa Deus falar para qual propósito Ele instituiu isso? De uma pessoa ser imersa numa água para a salvação. E muitas pessoas, por não entenderem bem o propósito disso, isso é só uma formalidade. Não precisa ser assim. Se fizer, tá bom, se não fizer, não tem problema. Não estão entendendo o propósito de Deus. Quando Jesus vem e ensina os seus discípulos, e diz para eles: façam esta ceia em minha memória. Eu estou fazendo ela, ok. Para qual propósito? Para que propósito que Ele deixou? Será que eu estou fazendo a ceia pelos propósitos que Deus deixou? Então, tudo na nossa vida com relação a Deus, Deus nos coloca, nos ensina que tem um propósito. E eu preciso entender os propósitos de Deus, se eu quiser servi-lo da maneira como Ele deseja. Por exemplo, o Sol e a Lua. A Terra, o nosso planeta, Isaías 45, 18. Para que Ele fez? Para que Ele criou essa Terra? Pois assim diz o Senhor que criou os céus. Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele a fundou, Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Deus criou esse planeta Terra, não é para o homem se programar para ir morar na Lua um dia, não. Não, Ele criou para ser habitada, perfeita. O homem está acabando com ela, mas Ele criou para ficar perfeita para nós habitarmos. Vai chegar um dia, e Ele já declarou, que isso aqui tudo também vai passar. Mas enquanto isso, Ele criou para ser habitada. Porque Ele mostra o que para nós? O que nós podemos aprender nesse pequeno detalhe sobre Deus, quando Ele criou a terra para ser habitada por nós? O que nós podemos colher, aprender sobre Deus aqui, em relação a nós? Vou dar uma dica. Mamãe e papai, quando vocês estavam aguardando a chegada do filho, vocês estavam preparando o quarto,
o berço, o enxoval. Por quê? Por que vocês estavam querendo deixar tudo organizadinho para depois colocar o bebê ali? Por quê? Por que você fez isso com seu filho? Porque sabia que ele iria chegar. E por que você preparou tudo ali para ele ter conforto? Amor! Você preparou tudo para a chegada dele com a expectativa, tudo de bom para ele ter conforto, pelo amor. E assim Deus fez. Criou a terra nos seus mínimos detalhes, depois de tudo prontinho, Ele nos criou. Mostrando para nós o amor que Ele tem por cada um de nós. Olha lá. A terra foi criada para o homem habitar. Os mares e os rios. Gênesis capítulo 2, versículo 10. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Para quê? Qual que é o propósito? Olha lá. Irrigava o jardim. Interessante que a gente vai ver que até então, naquele momento, no livro de Gênesis, ainda não tinha chovido sobre a terra. Então a terra era irrigada pela água que brotava da terra e pelo orvalho da noite. Tá? Vai ser a primeira chuva lá com Noé. Mas então Deus criou a água para o homem e para a terra. Porque Ele sabia do que nós necessitávamos. E as plantas e os animais? Para que Deus criou isso aí? As plantas e os animais. Olha, é óbvio, né? Para a gente achar bonito. As plantas e os animais, olha lá, também para achar bonito. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Isso aqui, Deus está falando com Noé, após o dilúvio, quando Noé está saindo da arca. Noé está saindo da arca, Deus faz uma aliança com Noé. E ele diz: os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move, lhe servirá de alimento. Assim como lhe dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Interessante que no comecinho do livro de Gênesis, que ali no comecinho do livro de Gênesis, Deus estava autorizando mais as partes dos vegetais para o homem. Agora o texto diz: agora, depois do dilúvio, lhes dou todas as coisas. Mexeu? Pode comer. Tudo que se move, ele está dizendo, não é? Os animais selvagens, enfim. Então, para que Deus criou as plantas e os animais? Para quê? Dá até dó mostrar um negócio desse uma hora dessa. Mas para o homem ter sabedoria, mas ele criou para fornecer alimento para o homem e para os animais. Então, os animais e as plantas, Deus está dizendo, para que nós possamos nos alimentar. É claro que a nossa sabedoria é muito poucas vezes que abusamos, né, da forma como alimentamos aquilo que Deus deixou para nós. Mas Deus fez isso com um propósito, para que nós possamos nos sustentar fisicamente. E nós? Quando Ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o homem? Né, aqui o termo genérico, homem e mulher. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26, parte A. Toda a humanidade virá me adorar,
a cada semana e a cada mês. Isaías 66, 23, essa versão aí eu peguei na Bíblia Viva. Tá? Então o homem, ele foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, com um propósito. E o propósito que Deus vai mostrar aqui para nós, não tem nada a ver com, muitas vezes, os propósitos que nós buscamos para nós mesmos. Aqui Deus está dizendo que Ele criou o homem com o propósito de ter o seu caráter e para adorá-lo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós temos o propósito dado por Deus de procurarmos ser a semelhança dele, porque ele nos criou com este propósito, de sermos a sua imagem e a sua semelhança. E a palavra de Deus nos ensina, lá no Novo Testamento, diversas formas. Eu estou falando do Novo Testamento, que depois, mais para frente no curso, nós vamos falar sobre bastante coisa no Novo Testamento. Olha só, uma só passagem aqui, vai para Efésios, lá no Novo Testamento, a carta aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Olha o versículo 1. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Quem gostaria de ler esse versículo aí? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos. Olha lá. Sede. Procure ser. O Espírito Santo orientando aos cristãos da igreja de Éfeso, que é o mesmo ensino para nós hoje. Procure ser. Sede. Alcance esse objetivo, esse propósito de ser como Deus, um imitador. Imite, seja como Ele. É um desafio muito grande. Mas nós fomos criados para isso. Nós fomos criados por Deus. Não é para nós fazermos o que quiser, não. Né? Deus nos dá o livre-arbítrio, ok? Mas Deus traçou o propósito para nós. E um deles nós estamos vendo aqui. Ser a imagem e a semelhança de Deus. E sabemos que o pecado, que nós vamos falar bastante sobre esse ponto, na aula número 7. O pecado, ele distorceu a imagem e a semelhança de Deus, a qual nós fomos criados. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, nós temos mais um encorajamento de sermos a imagem e semelhança de Deus. E olha o papel importante do Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Olha que passagem maravilhosa, mostrando para nós que Deus quer restaurar em nós aquela imagem e a semelhança dele que nós fomos criados. Agora, nesse versículo, quem é que cuida dessa transformação? Quem é que faz essa transformação em nós? Está aí no versículo. O Espírito Santo. Olha a importância de termos a certeza que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E na aula número 7, que nós vamos estudar, e na aula número 8, falar sobre o Espírito Santo, essas duas aulas, nós vamos entender como o Espírito Santo passa a fazer morada dentro de nós, não por a minha emoção, pelo que eu acho, não pelo que as pessoas dizem sobre mim, mas nós vamos ter a certeza, a comprovação de que o Espírito Santo habita dentro de mim ou de você, deixando Deus falar as características e de como isso se dá. Porque quem tem que registrar essas coisas, gente, é Deus.
Não adianta uma pessoa chegar perto de mim e falar assim: olha, você é uma pessoa tão boa, estou vendo o Espírito Santo dentro de você. Ok, eu já vi pessoas falar isso de outras pessoas, mas estava totalmente enganada. Né? Porque eu conhecia. Enfim, mas Deus, Ele mostra, Ele dá característica, Ele fala como. E então, se Deus nos criou para sermos a sua imagem, a sua semelhança, e esta imagem e a semelhança, o caráter de Deus, que nós nascemos com Ele, quando Deus nos fez, isso foi perdido por causa do pecado, Deus quer restaurar. E Ele nos dá o Espírito Santo para transformar a nossa vida em glória cada vez maior. E essa transformação, Ele diz, vem do Senhor, que é o Espírito, com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Então, tudo para Deus tem um propósito. Os céus, a terra, as águas, as plantas, animais, tudo que Deus fez tem um propósito. Então, uma coisa que nós estamos estudando sobre Deus agora, Deus na criação, não esqueça disso. Tudo para Deus tem um propósito. E eu preciso conhecer esse propósito se eu quero servir bem a Deus. A prova da existência de Deus na criação. Sabemos que a maioria de nós que estamos aqui não precisaríamos nem falar sobre isso, sobre a prova da existência de Deus. Mas registre aí alguns pontos que eu vou colocar, porque talvez você pode ajudar alguém que não acredita em Deus, mas existem provas da existência de Deus na criação. Por exemplo, a prova pela intuição. O que seria isso, né? O homem já nasce com o desejo de adoração. Todo ser humano vai adorar alguma coisa. Alguma coisa ele vai adorar. Alguma coisa ele vai sentir uma queda em amar e gastar o seu tempo por aquilo. Talvez, tem pessoas que adoram o próprio corpo. Cultuam o próprio corpo. Porque o ser humano ele tem dentro de si uma característica de adoração. Ele busca adorar alguma coisa. E essa sementinha quem colocou dentro do ser humano foi Deus. Para quê? Como diz Paulo, quando Paulo estava pregando lá na cidade de Atenas, ele fala lá que Deus colocou isso para que de alguma maneira o ser humano o buscasse. Mas como ele deixou o livre-arbítrio, alguns vão buscar Deus, ou vão adorar, às vezes, um carro. Tem pessoas que adoram um carro. Alguns vão adorar a imagem de um animal esculpido numa cerâmica, ou de uma figura humana, como diz Romanos capítulo 1. Como é que nós sabemos que o homem já nasce com a intuição de adorar? É só nós buscarmos, pesquisar, por exemplo, civilizações que nunca tiveram contato com a modernidade ou com as pessoas, vamos dizer assim. Índios, por exemplo. Você chega numa civilização que nunca teve contato com a modernidade ou com qualquer outra pessoa que nós chamamos de cultural ou que seja assim. Chega lá, aquela tribo ou alguma coisa assim, eles têm às vezes um curandeiro que faz orações, eles reverenciam ou o Deus Sol, ou eles fazem alguma... Por quê? Está dentro do ser humano adorar. Felizes daqueles que reconhecem o nosso Deus, Criador do céu e da terra, para adorar. Né? Porque Romanos capítulo 1 vai falar que o homem é indesculpável. A prova da existência de Deus na criação através da cosmologia. Olha, gente, como é que faz um negócio desse aí? Coloca junto uns pauzinhos lá, mas de onde vai sair esses pauzinhos para fazer uma explosão?
junta algumas coisas lá que bate lá, algumas moléculas que bate, sai esse negócio aí, ó, perfeito, sincronia, andando, girando um em volta do outro, aquela coisa toda, tudo perfeito. Há quantos 1000 anos isso está acontecendo? Tudo em perfeita sincronia. Né? A Terra, ela tem uma inclinação perfeita, para nós termos aí, né, as estações do ano, ela gira em torno de si mesma e gira em torno do Sol ao mesmo tempo, formando o dia, a noite, os meses, o ano, enfim. Como é que isso saiu do nada? Então, quem é que criou tudo isso? Uma explosão? Deus, para fazer coisas perfeitas. Deus criou tudo isso. A existência de Deus aprova pela própria vida humana. Eu não sei se você teve o prazer, né, e para a gente às vezes é até para algumas pessoas até um desconforto, né? Mas enfim, mas eu acho que a maioria é prazer, de você ter visto, né, quando o seu filho nasceu e você estava na sala de parto, para ver o nascimento de uma criança. Interessante, né, a vida humana, como é maravilhoso o que tudo acontece ali, não é? Um ser humano sendo gerado, tudo desse tamanhozinho assim, mas tudo perfeito. Se você imaginou, você já tentou imaginar qual que é o tamanho e a grossura de uma veia de uma criança ali com 3 meses, 4 meses de idade? Tudo sendo formado, né? E o coração da criança, dentro lá do útero materno, o coração da criança batendo, pulsando, mas só para ganhar força, mas ele não está pulsando sangue ainda, porque o sangue está circulando nele pelo pulsar do coração da mãe. Mas o coraçãozinho fica ali, está prontinho. No momento exato do nascimento da criança, por isso que ela chora. No momento exato, o coração, que era de uma parte só estava ganhando força ali, bombeando, ele se fecha um lado para que ele possa agora fazer o trabalho da circulação do sangue. E a mãe, o cordão umbilical é cortado, e tudo tem que funcionar naquele exato momento. Pum! Os pulmões se expandem. Imagina o que acontece ali dentro, gente. Isso aconteceu comigo e com você. Ainda bem que a gente não lembra dessas coisas, né? Mas, imagina, é uma explosão. Quando a gente fala explosão, dá a impressão que é bagunça, mas eu quero dizer explosão no sentido, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e de uma forma muito, para nós, espantosa. Mas quem que está cuidando e regendo dessas coisas? Então, a prova da existência de Deus está em toda parte. E isso mostra para nós o quanto Deus nos ama. As bênçãos de Deus dadas ao homem, eu vou passar o texto aqui e vou falar um pouco mais aplicativamente. Gênesis capítulo 1, versículo 26, capítulo 2, versículo 8, vai falar então que o homem foi criado à imagem de Deus, para se multiplicar. Então nós estamos vendo que Deus não só criou o homem, preparou um lugar, mas Deus vai regar o homem com muitas bênçãos. Domínio sobre todos os seres vivos. Deus deu isso para nós. Alimento para nos manter saudáveis. São bênçãos de Deus. Um lugar para morar. A terra. Enfim, nós recebemos todos os dias tantas bênçãos de Deus. Então, se nós queremos conhecer mais sobre Deus na criação, pensem num Deus que abençoa. Pensa quantas, tem até um hino que fala, né? Quantas e quantas bênçãos, quantas são que recebemos das divinas mãos. Quantas? Então nós estamos estudando, conhecendo um Deus abençoador.
que não nos dá não somente bênçãos terrenas, como nós estamos vendo esse princípio aqui. Nós vamos entrar no Novo Testamento vendo, como diz Efésios capítulo 1, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Enfim, nós estamos conhecendo um Deus abençoador. Agora, Deus deu um mandamento para o homem. Está lá no capítulo 2, versículos de 15 a 17. Quem pode ler? Gênesis capítulo 2, versículos de 15 ao 17. Quem pode ler aí, por favor? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha, tantas bênçãos que Deus dá. Agora, Deus está fazendo aqui para o homem um pedido, mas antes do pedido, dá uma olhada no versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim, como nós falamos, preparou um lugar para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou o homem, mais uma bênção agora, ó: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Antes de proibir aquela, ele diz antes um pouquinho: coma de todas. Coma de todas. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Olha mais uma bênção importante aqui que nós estamos vendo. Deus poderia ter dito: coma livremente da árvore, de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Ponto final. Ele poderia ter falado só isso, ou não? Sim, ele poderia ter falado só isso e acabou. Mas olha, para nós entendermos um Deus que nos ama, que quer cuidar de nós, que quer o melhor para nós. Deixa eu dar um pequeno exemplo antes de concluir. Nós fomos criados para ser a imagem e a semelhança de Deus, mas nós, como pais, muitas vezes, não estamos buscando essa semelhança de Deus. Eu vou dizer por quê. Às vezes eu faço isso com meu filho também, a gente faz até no piloto automático, né? Ô, meu filho, não mexe aí não. E sai para lá. Aí vem atrás: mas por que eu não posso mexer? Eu falei para não mexer e acabou. Mas por que eu não posso mexer? Ó, você obedece e pronto. Né? A gente não fala o porquê, não fala o que vai acontecer, a consequência. Mas olha um Deus que nos ama. Ele disse para o homem: coma de todas, mas dessa não coma. Por quê? Ele vai dizer as consequências. Não faça isso, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Né? Um Deus que nos ama. Muitas vezes a gente não faz isso com o nosso filho. A gente fala: não faz e pronto, acabou. Não, Deus, ele fala: não faça, e eu vou te explicar por quê. Porque no dia em que você fizer isso, vai acontecer isso. E infelizmente, o homem fez exatamente nesse momento agora o que Deus pediu para não fazer. Não é? Então, o homem desobedeceu a Deus, a maioria aqui conhece a história, e entrou-se então, o pecado então, originou-se o pecado, ou seja, a desobediência a Deus, que é o pecado. E agora começa o homem, né, a viver neste mundo com esta questão que Deus vai trabalhar agora dentro do seu maravilhoso plano para trazer o homem de volta
a Ele. Enquanto isso, nós vamos prestar atenção em algumas coisas, né, sobre Gênesis ser a única resposta para a criação de tudo. Então, o que nós podemos aprender sobre Deus com essas lições que nós vimos até agora? Olha lá. Deus, Ele sabe fazer as coisas. Deus tem visão lá na frente. Deus tem planejamento. Então, olha, gente, parece que essas coisas aqui são coisas, poxa, mas isso aí são coisas tão... Mas às vezes nós esquecemos disso. A gente olha Deus tanto como um ser divino que pode me ajudar, que eu esqueço de algumas coisas de Deus, que é importante eu lembrar para saber com quem que eu estou lidando. Porque senão eu fico só pensando num Deus que é o meu Senhor que vai me dar tudo que eu preciso. Tá, mas vamos bater um papo, vamos conversar com Deus. Vamos entender, Ele tem visão, cuidado com o que você está pedindo. Ele tem planejamento, Ele tem plano, Ele tem propósitos. Será que eu estou andando dentro do propósito dEle? Enfim, quando eu começo a entender essas coisas, né, Deus, Ele sabe o que quer. Deus faz tudo com propósito. Deus quer obediência. Quando Ele fala para o homem, né, o primeiro mandamento que Ele colocou lá. Enfim, nós podemos aprender muitas lições sobre Deus na criação. Vamos falar um pouco sobre a vida de Noé. Depois da criação, nós sabemos então que a terra começou a crescer a população, e lá em Gênesis, capítulo 6, versículos de 5 a 8, nós vamos já pegar direto a leitura e fazer a leitura do 5 ao 22. Vamos ler esses versículos. Vamos fazer o seguinte, quem tiver com a voz boa, leia 4 versículos, tá? Começando no versículo aí, 5, capítulo 6 de Gênesis, versículo 5, leia 4 versículos e aí os outros vão acompanhando. Ou então pode seguir até aquela sequência mesmo ali, ó. Gênesis 5 a 8, depois o outro de 9 a 10, e assim, 5 pessoas para ler aí. Quem quiser pode começar. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra,
toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para multiplicar para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Ok, muito obrigado. Bem, vamos ver aqui o que nós podemos aprender sobre Deus na vida de Noé. Lembra que o nosso propósito aqui é fazer teologia, fazer um estudo de Deus. Então nós vamos ver como é que Deus agiu diante dessa situação, porque assim nós vamos conhecer. Assim, não é bom a gente conhecer uma pessoa quando ela está agindo numa situação? Né? Você quer conhecer uma pessoa se ele é um bom marido? Se ela é uma boa esposa? Diante de uma situação que a coisa às vezes esquenta, e aí? Vamos ver como é que é a esposa, vamos ver como é que é o marido, né? Quer saber como é que é, se um patrão, como é que ele é, se ele é assim ou assado? Na hora que o funcionário ele erra no negócio, aí não é assim. Então nós vamos conhecendo a pessoa, muitas vezes através de situações que acontecem. Vamos ver então o que nós podemos aprender sobre Deus através dessa situação e vamos ver como podemos aplicar em nossa vida. Nos versículos de 5 a 8, nós estamos vendo aqui que a terra chegou numa situação terrível à humanidade, né? Isso nunca mais aconteceu, né? Aquela situação que aconteceu no dia de Noé, não acontece mais, né? O que está escrito de 5 a 8 aí não tem mais, né? Acabou. Aumentou um pouquinho mais, né? Enfim, e como é que Deus viu tudo isso? Se a gente sabe que aquela situação que estava ali no livro de Gênesis é a mesma de hoje, talvez um pouco mais, então nós podemos agora ver como é que Deus está com relação a isso. Deus se entristece com essas atitudes. Quando nós estamos vendo no texto que fala que Deus arrependeu-se de ter feito o homem, é que nós temos somente a palavra, muitas vezes nós traduzimos a palavra arrependeu-se como ter feito algo errado. Essa é uma das traduções para a palavra arrepender-se. A outra, uma outra tradução para a palavra arrepender é uma tristeza profunda. Tá? Então Deus teve uma tristeza tão profunda que o texto diz que o coração dele estava cortado de ver a atitude que o homem chegou. Então, é só olhar para a nossa vida, né? Como é que está a minha vida? Tem alguma coisa que está semelhante àquele tempo ali? A gente pode saber como é que Deus está com relação à minha pessoa. Como é que Deus está olhando? Como é que está o coração de Deus hoje, olhando para o Brasil? Como é que está? Não é? A gente pode, nós estamos estudando Deus. Ele está vendo uma situação e se revelando como ele está sentindo. Então agora a gente olha a situação do Brasil, a gente pode saber como é que está o coração de Deus. Não é? Uma tristeza de ver aonde está chegando aquele ser que ele criou. Não é? Uma tristeza profunda. Versículos de 9 a 10, Deus encontrou Noé, uma pessoa justa, íntegra e que andava com ele. É uma das coisas que nós podemos então fazer uma leitura de Deus. Olha no Novo Testamento, nós vamos encontrar coisas semelhantes a essas aqui. Então Deus, da mesma forma, está hoje à procura de homens e mulheres com essas características. Justas, íntegras e que andam com ele. Não é? Da mesma forma como Deus está triste vendo tudo que está acontecendo, mas Deus não fica num cantinho chorando, não. Ele está à procura de pessoas que andam com ele, de pessoas que buscam integridade, justiça. E como é que ele vai procurar isso hoje, no nosso tempo? Através do Evangelho de Jesus Cristo. Ele nos deu Jesus como exemplo, e através do Evangelho, Deus está procurando
e encontrando pessoas para ser justificadas pelo sangue de Jesus. Olhar o exemplo de Jesus, ser íntegras e, assim como Jesus, andar com Deus. O que podemos aprender sobre Deus? Versículo de 11 a 13. Olha lá. Deus falou: eu vou acabar com tudo isso aí. Nós temos uma coisa para aprender sobre Deus nesse ponto, gente. Deus não deixa impune o pecado. Não deixa. Não deixa. Muito obrigado, Araújo. Deus te abençoe. Olha, gente, pode ficar à vontade, como eu disse no começo. Se você quiser levantar, ir lá tomar um café, não vou fazer intervalo, nós vamos direto. Então, se quiser levantar, tomar um café, tomar um suco, ir lá. Bem, Deus não deixa impune os pecados cometidos. Pode ter certeza. Alguém vai pagar pelo seu pecado, se não for você mesmo. Mas teve um que pagou por ele. E o preço foi alto. Pago para tirar o meu pecado. Nosso pecado não vai passar ileso. Não vai. Nós vamos estudar na sexta aula sobre a transição da lei. Nós vamos ver que no Velho Testamento, por mais que às vezes o texto fala, né, sobre purificação de pecados, mas são expressões usadas. Mas o Velho Testamento inteiro não tinha perdão de pecados. Os pecados eram enfiados debaixo do tapete. Vai ser perdoado quando o sangue de Jesus foi vertido na cruz. Enfim, não há pecado que não seja pago o preço por ele. Deus não deixa impune o meu pecado. 14 a 16. Olha, gente, esta questão aqui, tomem nota, frisem isso aí. Deus tem planos, e dentro desses planos, Ele estabelece padrões. Então, Deus aqui traçou um plano para salvar Noé e sua família. Ok? Ele não traçou um plano aqui para salvar Noé e a sua família. Foi o plano que Deus traçou. Mas para que esse plano funcionasse, Deus vai estabelecer um padrão a ser seguido, um modelo a ser seguido, para que este plano funcione. Observem comigo. Ele diz aqui, ó, versículo 14. Vamos ler primeiro o plano. Versículo 17. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fogo de vida. Tudo o que há nela, na terra, desaparecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos. Então Deus aqui traçou um plano. Vou destruir tudo, mas vou salvar você e sua família. Agora Deus, para que esse plano funcionasse, Ele vai trazer um padrão. Ele vai dizer no versículo 14: você, porém, então, vai fazer esta arca. É você que vai fazer. É você que vai fazer essa arca. E ele vai dizer, Deus vai dizer para ele: esta arca vai ser de madeira. Mas não é qualquer madeira, não. Deus está sendo agora específico. Gente, nós vamos aprender muito sobre Deus nestas questões. Planos, padrões, ser específico naquilo que Ele quer. Então Deus vai ser específico. Faça uma arca. Essa arca precisa ser de madeira, e é madeira de cipreste ou gopher, depende da versão que você tem. E ele vai dizer mais ainda: você vai dividir essa arca em compartimentos, revista de piche por dentro e por fora. O tamanho dela você faça do jeito que você quiser. É isso que está escrito aí? Não. E Deus vai ser muito específico agora. Faça com 135 metros de comprimento. Mas peraí, eu cortei a madeira aqui, deu 134 metros. Diferença de 1 centímetro para uma arca de 100. Será? Será? Deus está sendo específico.
Deus está dando padrões. E o plano que Deus tem aqui é um plano para salvar uma família da destruição da terra. Ou, melhor, dos seres vivos que estavam habitando na terra. E ele vai dar aqui mais, faça com 135 metros, aí 22 metros e meio, olha só, gente, 22 metros e meio de largura. Podia ser 22 ou 23, arredondar, né? Não, 22 metros e meio. Olha, gente, eu não sei como é que você consegue enxergar esse texto. Mas para ver coisas com tantos detalhes assim, eu consigo ver um Deus que se preocupa com detalhes. O que muitas pessoas hoje não se preocupam. Ah, não, isso aqui é um detalhe só. Opa! Ah, vamos fazer a ceia do Senhor? Vamos. Ah, que pão nós vamos usar? Não, pode ser qualquer um, isso aí é só um detalhe. Opa! Será? Será que Deus não tem padrões? Modelo a ser seguido? Sim. Eu vou dar um exemplo de um plano que Deus traçou para o homem e que ele deu um padrão para que esse plano funcione. Da mesma forma, Deus tem um plano para salvar o homem do pecado, da morte eterna. Deus tem um plano e Jesus, para concluir esse plano, já está lá preparando um lugar. Esse é o plano de Deus, que nós possamos ir morar com Ele. É o plano. Agora, como é que esse plano vai funcionar? O que eu preciso fazer? Porque aqui quem que teve que fazer o plano funcionar foi Noé. Agora, como é que o plano de Deus, como é que eu entro, qual que é a minha ação para que este plano de Deus para me salvar? E aqueles que eu levaram o evangelho, como é que esse plano vai funcionar? Será que tem um padrão? Sim. 7ª aula. Nós vamos falar do plano da salvação. E dentro desse plano, Deus vai mostrar em detalhes, como nós estamos vendo a arca sendo feita, quais os passos que eu preciso dar. Jesus já fez a parte dele. Morreu na cruz pelos nossos pecados. Agora, o que eu preciso fazer? Nada. Eu só cruzo os braços, sento na cadeira e assisto um culto todo domingo. Nada disso. Fazer parte e cultuar a Deus no meio da semana é extremamente importante e precisamos fazer. Mas nós vamos falar sobre o plano da salvação. Qual é o padrão, o modelo, o que Deus nos dá para que este plano, então, funcione? Além disso, olha só, versículo 22. Para mim é uma coisa extremamente importante, gente. Olha o que o texto diz no versículo 22. Noé fez tudo exatamente como Deus ordenou. 22 metros e meio, 22 metros e meio, exatamente. Na minha versão traz exatamente. Não sei na sua versão traz a palavra exatamente, mas na minha traz. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Então, se eu e você estamos aprendendo sobre Deus, nós estamos aprendendo sobre um Deus que é o Deus de ontem, o de hoje e o de sempre. E hoje nós vamos estudar, hoje não, né? Nós vamos, durante esse curso, estudar sobre o Deus de hoje. Nós estamos estudando agora sobre o Deus de ontem, nós estamos vendo o início. O Deus agindo lá no início. Mas nós já podemos fazer boas aplicações para saber que é o mesmo Deus hoje. Então, da mesma forma, Deus está nos dizendo como Ele quer as coisas. Exatamente como eu ordenei. Deus não quer a coisa mais ou menos como eu ordenei. 90% como eu ordenei. Não, exatamente. Ah, não, mas será que precisa ser tão desse jeito? Olha,
Se você quiser arriscar fazer de outro jeito, você faz. Né? Eu não vou. Agora eu sei que eu sou falho, vou errar. Como o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, se nós dissermos que não temos pecado, chamamos Deus de mentiroso. Mas isso não é desculpa para eu não buscar fazer exatamente como Deus ordenou. E é interessante que nós lemos semana passada uma passagem no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 47, Jesus dizendo, eu não vim a este mundo para condenar o mundo, eu vim para salvá-lo, mas as palavras que eu disse, essa vai julgar no último dia, porque eu não falei de mim mesmo, eu falei as palavras que o Pai mandou dizer. Então, as palavras que Jesus disse, que nós temos registrado no Novo Testamento, são as palavras do Pai. E ali tem ensinamentos para nós hoje. E o que Deus espera que nós façamos quando a gente vai ler esses ensinamentos? O que Ele espera de nós? Olha para o versículo 22 e responda. Exatamente. Quando nós, às vezes, lemos uma passagem como Mateus, capítulo 27, versículo 21, quando nós lemos aquela passagem, Jesus dizendo, só entrará no reino de Deus aquele que faz a vontade do meu Pai. É interessante essa passagem, Jesus deixa ali a vontade do Pai. As pessoas veem essa vontade do Pai como uma coisa um pouco mais tranquila. Mas quando Jesus fala a vontade do Pai, essa vontade está inserido neste texto. Fazer exatamente. Fazer a vontade de Deus não é fazer mais ou menos, é fazer exatamente a vontade dele. Então, são coisas que nós estamos aprendendo sobre Deus, olhando aqui simplesmente para a vida de Noé, um fato interessante, que também acontecerá, parecido, que a Bíblia descreve na segunda carta de Pedro, que tudo isso aqui, um dia também vai desaparecer. Nós lemos semana passada. E Deus tem plano para que nós não pereçamos nesta destruição que acontecerá. E dentro desses planos, Deus traz um padrão a ser seguido. E eu preciso conhecer. Imagine se Deus tivesse falado para Noé fazer uma arca. Noé tivesse que fazer uma arca sem ter o padrão. E depois Deus lá na frente cobrasse. Não era assim que eu queria. Não, ele não ia fazer porque não é injusto. Mas quando ele dá um padrão, é porque ele é justo. E nessa justiça ele espera também que nós façamos exatamente o que ele ensinou. Bem, e com a vida de Abraão? O que nós podemos aprender aprender sobre Deus, olhando na vida de Abraão? Depois de Noé, né, a terra novamente, né, temos aquela passagem que nós lemos agora há pouco, Gênesis capítulo 9, né, quando Noé sai da arca, Deus fala, lhes dou todas as coisas agora para comer. Enfim, a vida de Abraão. Olhando para a sua linha do tempo que você tem nas suas mãos, vamos agora nos localizar. Falei na semana passada que o estudo da teologia que nós vamos falar aqui vai ser um estudo global das Escrituras. Nós vamos estudando Deus através de alguns assuntos e da vida de alguns homens. E nós vamos conhecendo mais sobre Deus. Nós vamos conhecer Deus através de Moisés, de Josué, da aliança. Então, nós vamos conhecer Deus através de uma aliança. Nós vamos conhecer Deus através dos juízes, como Deus agiu, como é que foi aquele período. Nós vamos conhecer através dos reis, dos profetas, enfim. Mas tudo isso não se passou num lugar que não existe, num tempo que nós não sabemos quando. Não. Todas essas coisas que nós estamos falando aqui, que nós vamos falar, é registrado na Bíblia num determinado local e num determinado tempo. Se você pega a sua linha do tempo, você vê aqui então a criação, que nós falamos hoje, e agora nós vamos entrar aqui na vida de Abraão. Falamos um pouco sobre Noé nessa pré-história. Essa é chamada a era patriarcal, que vai desse período da criação até no ano 1500 antes de Cristo. Então Abraão, ele nasceu por volta do ano 2000
e 16 antes do nascimento de Cristo. Então nós estamos hoje, do nascimento de Cristo, nós estamos a 2000, está errado aqui, né, 2020, nós estamos a 2000 anos e 20 depois de Cristo. Abraão está 2000 anos e 16 antes de Cristo, aproximadamente a data. Essa era, então, de Abraão até o nascimento de Moisés, é chamada na teologia de era patriarcal, porque Deus vai falar através dos patriarcas. Tá? Bem, e então nós temos o período aqui. O nascimento de Jesus, ele marca, né, o ano zero do calendário mundial, né, pelo menos 99% do calendário mundial. O nascimento de Jesus. Então, o que nós temos de registro? Nós temos depois de Cristo e nós temos os registros antes de Cristo. Tá? Bem, então nós vamos estudar até a 6ª aula esse período aqui. Tá? Esse período antes de Cristo. Então, agora, dentro da linha do tempo, então hoje nós estamos no ano 2020, então nós estamos a 4.000 anos desse assunto que nós vamos estudar. Então, e essas coisas não se passaram num lugar qualquer, né? Aqui os dois grandes rios, né, o Tigre e o Eufrates, né, que nós acabamos de ler no livro de Gênesis, que nascia, né? Então, o Jardim do Éden provavelmente era nesta região, porque lá se descreve que existia dois grandes rios, né, que nós sabemos que eles descrevem como o rio Tigre e Eufrates, que hoje, né, na época, né, de Abraão, depois isso aqui foi passado a ser a região da Babilônia. Mas enfim, então hoje nós vemos aqui a história de Abraão, que morava na cidade de Ur, dos caldeus, foi para Harã, e depois veio para Jerusalém, né, e aqui a terra de Canaã, nessa região aqui, ó, a terra de Canaã, aonde depois vai ser dividida as 12 tribos de Israel. Aqui embaixo nós vamos ter o Egito, aqui o Mar Vermelho, né, onde Moisés atravessou com o povo. Enfim, essa região aqui, né, hoje tem lá a cidade de Jerusalém, continua da mesma forma. Enfim, então todas essas coisas não se passaram num lugar que não existia. Está lá. Hoje, se você tiver dinheiro e quiser visitar essas regiões, estão lá. Claro que não vai estar da mesma forma, no sentido geográfico, foi repartido diversas vezes. Mas, enfim, na teologia, a gente tem que entender que a Bíblia é o registro do testemunho de Deus dentro de fatos, de linha de tempo, dentro de um espaço geográfico. Então a coisa não está no ar de qualquer jeito, né? Existem documentos, existem todas as provas de todas as coisas. Então, quando nós vamos estudar a Bíblia, é importante que nós estejamos localizados no tempo e no espaço. E isso aí, ao longo do curso, nós vamos familiarizando com essa linha do tempo. Bem, Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Quem gostaria de ler aí? Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Quem gostaria de ler esses versículos, por favor? Muito bem. Deus aqui vai fazer 3 promessas relevantes a Abraão e que tem coisas aqui a ver conosco. Ao longo do nosso curso de teologia, nós vamos nos familiarizando com essas promessas. Mas Deus, então, fala para Abraão de terra, né, que vai dar a Abraão uma terra, né, como nós vimos, da onde Abraão saiu e veio para a terra de Canaã. Deus prometeu a Abraão filhos, né, um povo numeroso,
Quem conhece um pouco da vida de Abraão sabe que Abraão, vai falar o texto aqui, tinha 75 anos de idade, a sua esposa 10 anos mais nova, e ela, esposa estéril, e Abraão avançado de idade, não podiam ter filhos. Mas Deus faz uma promessa para Abraão que iria abençoá-los para que fosse dele feito um grande povo. E a terceira promessa, que todos os povos da terra seriam abençoados. Bem, então, Abraão sai, né, do local onde ele e os seus pais moravam. Abraão morava nessa região de Ur dos Caldeus, que mais para frente vai ser a região da Babilônia, onde essa região sempre foi de muitos deuses cultuados, né? Então Abraão era um desses, né? O pai de Abraão e Abraão eram totalmente idólatras, né? Até Josué descreve um pouco isso no final do livro de Josué. Enfim, mas Abraão, Deus viu que o seu coração era um coração que tinha todas as características, como também de Noé, de se tornar realmente um grande homem e portador da grande promessa que Deus estava fazendo. Enfim, assim então, qual que foi a atitude de Abraão perante a palavra de Deus? Deus então faz um chamado a Abraão. E como é que Abraão reagiu? Né? Então, nós vamos ver que nós estamos estudando sobre Deus. Então nós vamos ver que Deus, Ele faz às vezes pedidos que talvez sejam para nós ou aqueles que estão à nossa volta um pouco estranhos. Mas vamos dar uma analisada nisso aqui. Abraão, pelo que nós estamos vendo no texto, ele teve que mudar a sua mente. Ele teve que mudar toda a sua estrutura de vida por causa de um chamado de Deus. Abraão, ele teve que deixar a sua família. Abraão não olhou para a sua idade, não ficou dando desculpa para Deus. E Abraão, então, teve atitudes aqui que revelam para nós como Deus é, vendo essas coisas aqui, os pedidos de Deus. Então, Abraão morava numa região totalmente idólatra. Abraão já tinha 75 anos de idade, já poderia se aposentar, ficar quietinho, né? Mas enfim, Deus não vê assim. Então Deus, Ele não olha para a sua idade, para a minha idade, quando Ele quer realizar o plano dele. E mostra para nós que Deus, às vezes, mostra para nós aqui que Ele vai fazer pedidos estranhos. Por que Deus não, por exemplo, chamou uma pessoa mais jovem, né, que ele não tinha o que deixar tantas coisas? Mas Deus não olha para isso. Deus, Ele está olhando, né, outras coisas, não para a idade, né, e mostrando aqui para nós que deixar família. Olha, gente, parece estranho, não é? Um Deus que cultiva tanto a família, não é? E que Ele quer fazer de nós a sua família. Parece estranho às vezes fazer pedido que nós vamos ter que deixar a família. Ele fez isso com Abraão. E Jesus ensina isso, que aquele que amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E assim Jesus também ensina. Mas, então nós estamos vendo um Deus que Ele sabe que esse plano terreno, nós nos apegamos muito, com certeza, aos nossos pais, mães, filhos. Mas Deus quer mostrar para nós, não se apegue tanto, porque lá não vai ter isso. Lá é eu e você. Enfim, mas Deus, Ele quer ver dentro desse pedido, né, de deixar pai e mãe, deixar a sua parentela, o quanto nós estamos dispostos a realmente a colocar Ele em primeiro lugar. Deus está procurando ver isso em nós. O quanto nós estamos dispostos a deixar aquelas pessoas que nós mais amamos para servi-lo e segui-lo. Difícil, mas
É esse Deus que nós estamos conhecendo ele. Não é? Deus, ele mostra para nós que nós precisamos colocar ele em primeiro lugar. Abraão não ficou dando desculpa para Deus. Ele ouviu o pedido de Deus e foi. Quantos de nós, às vezes, dando desculpa para Deus, hein? Quantos personagens na Bíblia nós já vimos dando desculpa para Deus? Moisés, né? Ah, não, eu não sei falar. Né? Tantas pessoas dando desculpa para Deus. Muitas vezes, né, nós damos desculpas para Deus. Nós estamos vendo uma atitude importante de Abraão aqui, ó. Ele não ficou dando desculpas, não é, para Deus. Agora, Deus, ele vai colocar em prova o quanto Abraão realmente confiava nele. Deus tem provado você sobre a sua confiança nele? De que forma? Então, Gênesis capítulo 22, nós vamos ver que não seria fácil para Abraão, mas Deus vai se mostrar para Abraão um Deus específico, mais uma vez. Não seria fácil então para Abraão. Eu não vou ler o texto aqui, anote para você ler em casa, né? Gênesis capítulo 22, como você, vou passar de novo ali, nós vamos pegar os pontos aqui para nós falar, 22 de 1 a 13, tá? Gênesis 22 de 1 a 13, nós vamos pegar. Então, Deus vai falar com Abraão: Abraão, pegue, tome o seu único filho, Isaque. Olha, Deus poderia ter falado com Abraão: Abraão, eu quero que você faça um sacrifício para mim, para eu ver a sua fé. Ok. O que Abraão iria sacrificar para Deus? Se Deus só tivesse falado: eu quero que você faça um sacrifício para mim. E aí? Eu quero que seja um sacrifício de holocaustos. Ok, Abraão ia entender que o holocausto era algo ser morto, imolado e queimado. Beleza. Se Deus tivesse falado só isso com Abraão, o que ele iria fazer? Pegar um animal, né? Eu penso que ele iria pegar um animal. Mas Deus vai ser específico. Abraão, você vai fazer um sacrifício. Você vai pegar o seu filho e vai fazer um sacrifício para mim. Foi isso que Deus falou com Abraão? Não. Se ele tivesse falado com Abraão: Abraão, pegue o seu filho e faça um sacrifício de holocausto para mim. Qual filho que Abraão ia pegar? Né? Provavelmente Abraão ia atrás de Ismael, né? Mas Deus é específico. Abraão, pegue o seu filho, o seu único filho. Isaac era o único filho de Abraão? Da promessa sim, mas não o único filho de Abraão. Mas o da promessa sim. Quando Deus falou único, Abraão já deve ter tremido de medo, né? E quando Deus dá o nome dele, e ainda fala aquele que você ama, pronto. Aí Abraão não teve dúvida quem ele tinha que sacrificar. Então, Deus mostrando ser específico. Mais uma vez, vá para a região de Moriá. Não seria fácil. 3 dias de caminhada. Ele vai falar: sacrifique-o como holocausto. Opa, por que holocausto? Mais uma vez, cortar, matar e queimar. Era o holocausto. Bem, seria então 3 dias de caminhada. Agora, esta passagem aí indica uma profecia, não é? Deus pedindo a Abraão o seu único filho. E naquele momento Deus então vai introduzir algo para que o seu filho, o filho de Abraão, não fosse morto. Um cordeiro foi providenciado. Era uma profecia mostrando que Deus providenciaria para nós um cordeiro que seria sacrificado em nosso lugar. Bem, aprendemos sobre Deus na vida de Abraão. Primeiro, Deus
quer as coisas do jeito dele. Muitas vezes nós queremos agradar a Deus de que jeito? Do nosso jeito. Ninguém faz a vontade de Deus agradando você mesmo, do jeito seu. Não, a gente faz a vontade dele olhando qual que é a vontade dele. Então Deus, Ele quer as coisas do jeito dele. Nós não podemos mudar a palavra de Deus. Se Deus queria de Abraão o seu filho Isaque, queria que fosse sacrificado como holocausto, teria que levar lenha, teria que sair dali e ir no monte, era do jeito dele. Abraão poderia ter colocado um monte de coisas, mas Deus, eu não posso sacrificar Isaque aqui mesmo, perto aqui, para ficar andar 3 dias com esse negócio na minha cabeça. É do meu jeito. Eu não posso sacrificar ele, porque o holocausto é matar, né? Mas matar com a faca em cima de um altar de pedra, e aí tem que ter lenha para colocar fogo. Não, eu não posso, eu levo ele atrás, eu dou uma pedrada na cabeça dele e acaba de uma vez. Não, é do meu jeito. Vai ser do meu jeito. Gente, nós precisamos respeitar Deus. Deus, Ele quer as coisas do jeito dele. E muitas vezes, nós queremos agradar a Deus, mas não procuramos o que Ele quer. Às vezes queremos fazer do nosso jeito, arranjar até um jeitinho, mas não pode ser. Nós estamos aprendendo isso sobre Deus, não é? Olha só, Deus quer ser adorado do jeito dele. Se você observa o texto aí no capítulo 22 de Gênesis, Deus fala, Abraão fala para Isaque, né? No versículo 5, Deus disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Imaginem, era assim a adoração no tempo patriarcal. A adoração a Deus era com um animal sacrificado em cima de um altar de pedra e fogo, e aquela carne queimada subia como um aroma suave. Era assim que Deus queria a adoração. Eu posso dizer que para mim, eu jamais faria uma coisa assim, para mim. Mas se é Deus que quer assim, eu não vou mudar a adoração, porque eu gosto de tal jeito. Agora, é só olhar para a nossa vida hoje, o mundo religioso hoje. Quantos tipos de adoração que a gente vê, um faz de uma maneira, outro faz de outra, outro faz de outra. Será que tudo está agradando Deus? Será que Deus não tem um padrão sobre a adoração que Ele quer? Se você observar e ler a sua Bíblia, você vai observar que Deus deixa bem traçado que na era patriarcal se adorava a Deus de uma maneira. É introduzido a nação de Israel e a aliança com essa nação, Deus vai mudar o modelo que Ele quer receber a adoração. Termina a era mosaica e a lei dos judeus, quando Jesus morre na cruz, Jesus já tinha previsto, quando Ele fala com a mulher samaritana em João capítulo 4, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos, Jesus fala com ela. E Jesus fala, mas está chegando a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então hoje, na nova aliança, existem 2 colunas que sustentam o modelo da adoração que Deus pede, em espírito e em verdade. E nós vamos estudar isso dentro do curso de teologia. Então, em cada fase do plano de Deus, seja na dispensação patriarcal, na dispensação mosaica, ou na dispensação cristã que nós estamos, nós vamos ver que hoje o modelo da adoração não é o mesmo do Velho Testamento, adoração a Deus. Não precisamos queimar incenso, mas Deus mostra para nós qual é o modelo da adoração que Ele quer. E muitas vezes queremos fazer a adoração do nosso jeito. Mas se nós queremos conhecer bem Deus, e servi-lo, e fazer a vontade dEle, então nós vamos deixar Ele dizer para nós, como Ele quer ser adorado. Então, mais uma vez, dentro disso Deus vai mostrar que Ele é específico, muito específico.